Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na primeira parte das causas primárias, no capítulo 3 da criação, e vamos começar a falar hoje sobre a seção do capítulo que tem como subtítulo Formação dos Seres Vivos. Allan Kardec começa perguntando aos espíritos, na questão 43, quando começou a Terra a ser povoada. O interessante é que eles não respondem com uma data aproximada, até porque dentro do entendimento da época, a própria questão da sucessão das eras, a época em que a Terra começou a ser formada, isso daí fugia muito da realidade daquele tempo. Então, dar uma noção direta sobre isso era impossível para o nosso entendimento, para os padrões que a ciência apresentava, e até porque também, vamos dizer assim, são questões de data que não fazem tanto sentido para o nosso entendimento. Falta muitas outras questões ainda para a gente apreender dentro desse campo de conhecimento. E aí a resposta que os espíritos dizem é assim: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Caos aqui tem a ver com a ideia da ausência de ordem, como a gente imagina. Então, no início, no começo, era como se tudo estivesse ainda em tumulto, tudo estivesse ainda desorganizado. Era essa a condição que a gente poderia observar. Além disso, eles continuam. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. Seres vivos apropriados ao estado do nosso planeta, o que já dá margem a entender de que existem outros tipos de seres vivos diferentes daqueles que a gente encontra aqui. Uma outra situação que é curiosa também, até com relação à ausência dessa informação de quando, é porque, na verdade, não é um tipo de criação que pode ser entendida a partir de um ano específico ou até mesmo de um século específico, não é assim. É ao longo de eras, de milênios, de períodos muito complexos e longos, até mesmo para a gente conseguir acompanhar. Na pergunta 44, Kardec tenta avançar um pouco mais. E aí ele vai questionar, já que na primeira ele perguntou, sobre quando que a Terra começou a ser povoada, e eles explicam que foi logo após o término desse período de confusão, de caos. Na pergunta 44, até por causa dessa informação, de que apareceram depois dessa fase de organização os seres vivos apropriados ao estado do globo, Kardec vai perguntar: de onde vieram para a Terra os seres vivos? É como se ele já adivinhasse que talvez houvessem outras possibilidades fora da condição do nosso planeta. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra, eles respondem, lhes continha os germens que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. É como se, de alguma forma, os seres vivos que existem aqui no planeta, eles existissem na própria estrutura da Terra, mas em condição ainda de germes, de princípios, que poderiam depois, nos momentos específicos, serem elaborados, desenvolvidos, ou como a própria ideia do germe traz, serem germinados de alguma forma. E é interessante porque na primeira parte do livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz algumas informações que casam com essa passagem, quando ele vai falar da própria questão desse princípio da vida, que vai ser quase que espalhado sobre o globo, esperando o momento certo de eclodir, de surgir. Os espíritos continuam. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Então, no momento inicial do desenvolvimento do planeta, existia uma força que mantinha todos esses elementos dispersos. Até porque,
Vamos imaginar a situação, o globo ainda todo em ebulição, temperaturas elevadíssimas, a própria condição da vida não sobreviveria dentro dessas circunstâncias. E exatamente por conta disso era necessário que o tempo transcorresse para aí sim, quando esses seres pudessem, né, alcançar a condição da vida, eles pudessem realmente sobreviver. Tudo acontece dentro do tempo certo, nada acontece antes da hora. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto, ao surgimento de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram. Então vamos lá. A gente tem um período onde tudo era caos aqui no planeta, onde tudo estava ainda literalmente em ebulição, tudo estava em fase ainda de organização. À medida que as temperaturas foram baixando, que a Terra começou a se solidificar, à medida em que todos esses elementos foram ganhando seus lugares, foi possível que aqueles germes, aqueles elementos que estavam aguardando o momento propício aqui na Terra, eles surgissem e começassem a se procurar. Até porque as energias que antes os mantinham afastados não estavam mais cumprindo esse papel. Já era o momento certo para que eles pudessem vir à tona, para que eles pudessem ganhar vida. Nesse momento, esses germes vão começar a se desenvolver e eles vão começar a se reunir de acordo com as suas espécies. É a lei de atração. A gente vê e é muito bonito perceber que tudo, literalmente tudo, é regido pela lei divina, das formas que a gente menos imagina, né? E até mesmo nessa aproximação dos seres, nessa aproximação dos corpos, a gente vê essa presença da lei de atração. Nós vamos hoje até a questão 45, e ela é um pouquinho extensa, nós vamos tentar desmembrar da melhor forma. Porque ainda dentro desse contexto, os espíritos, aliás, Kardec vai perguntar aos espíritos da seguinte forma: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Antes de existir o nosso planeta, aonde que estavam esses elementos orgânicos? E os espíritos respondem assim: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. Vamos tentar entender isso daí um pouquinho melhor, mas a gente vai pegar de trás para frente. Estavam, talvez, também, em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Existe quase que uma ideia de condomínio quando a gente fala do universo. E dentro desse conceito, nada impede que um outro planeta estivesse auxiliando de alguma forma, nos recursos necessários para a construção do nosso planeta. Da mesma forma que às vezes uma casa, um prédio, uma construção qualquer, existe sim enquanto elemento autônomo, mas que pode fornecer recursos, fornecer produtos para outros prédios que tenham outras funções a serem desenvolvidas. Ao mesmo tempo, eles dizem aqui, voltando um pouquinho antes na pergunta, na resposta, né, que esses elementos orgânicos estavam, por assim dizer, em estado de fluido no universo, no meio dos espíritos. Vamos lembrar que o próprio fluido cósmico universal, como a gente já viu lá atrás, é uma variação da matéria, quase que como se fosse uma ideia de matéria primordial, primitiva, de onde vai resultar, a partir do qual vão ser produzidas todas as outras formas de matéria que a gente conhece. Inclusive, a própria ideia do fluido vital, que é o que dá, né, essa condição de vida, vai estar também esparso por todo o universo e nos momentos necessários vão se constituir naquilo que a gente necessita. Então, quando a gente pensa nessa construção, fica mais fácil da gente entender que em todo o universo existem elementos que possam não, né? Existem elementos que são necessários para a construção da vida e exatamente a sabedoria divina,
dando condições ao Cristo, a Jesus, para gerenciar todo esse nosso planeta, vai permitir, através das leis divinas, que esses recursos, que esses elementos possam ser reunidos e utilizados no momento propício. Existe uma nota colocada por Kardec, e a gente vai terminar com essa nota. Ela fala assim: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germens um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma forma a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio das leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Um beijo para vocês.